Olá, seja bem-vinda, muito bem-vindo você também ao Jornal Terra Viva. É sempre muito bom tê-las aqui para juntos acompanharmos os principais destaques do agronegócio em todo o Brasil e também no mundo. Novo programa de aceleração do crescimento prevê R$1 bilhão para a Embrapa. Japão retoma importações de produtos avícolas do Espírito Santo. Preço dos alimentos cai quase 1% em julho, com destaque para o feijão carioca. Derivados de lácteos ficam mais baratos em Goiás. E você vai ver ainda, AgroLeite 2023 termina nesta sexta-feira com resultados positivos para o setor leiteiro. Essas e outras notícias a partir de agora aqui no Jornal Terra Viva. O governo lançou nesta sexta-feira o novo programa de aceleração do crescimento com previsão de R$1 trilhão e 700 bilhões entre investimentos públicos e parcerias com o setor privado. E pela primeira vez, de forma direta, contempla a agropecuária brasileira. Além da retomada de investimentos na Embrapa, o Ministério da Agricultura e Pecuária também contará com investimentos para a recuperação e ampliação de estradas vicinais, que vão melhorar o escoamento da safra e beneficiar o transporte nas zonas rurais. As áreas a serem beneficiadas levam em consideração o índice de vulnerabilidade de transporte e a alta produção agrícola das micro-regiões. Na área de inovação e pesquisa do eixo Educação, Ciência e Tecnologia, são previstos centros de pesquisa agropecuária, equipamentos para pesquisa para todos os estados brasileiros e infraestrutura para organizações estaduais de pesquisa agropecuária. Um dia histórico no lançamento do novo PAC. Quero agradecer muito ao presidente Lula, que teve a sensibilidade de colocar recursos pela primeira vez na história no Ministério da Agricultura para que nós possamos fazer que essa agricultura, essa agropecuária ajude ainda mais o Brasil a crescer, gerar emprego e oportunidades. Agradecer a equipe do Ministério da Agricultura, o Irajá Lacerda, nosso secretário executivo, Fernando Medeiros, todo o time que trabalhou, fez o convencimento que era importante colocar recursos do PAC e assim foi aceito. Gente, só na Embrapa, R$1 bilhão, né? Sensacional isso. A Embrapa é essa empresa que merece o nosso carinho, sobretudo o nosso respeito e apoio de todos os brasileiros, todos. O preço dos alimentos dentro dos domicílios caiu 0,72% em julho. Pelo menos é o que aponta o IPCA, o Indicador Oficial de Inflação do Governo. Dentre os destaques de baixa no mês, o feijão carioca, olha só, hein? Recuou 9%. O óleo de soja, quase 5%. O frango em pedaços, mais de 2%. Enquanto que as carnes caíram 2% e o leite longa-vida, 1,86%. O IPCA geral foi de 0,12% em julho, 0,20 percentual acima da taxa de junho. Silmar César Miller já está conosco aqui para repercutir com a gente essas informações, né, Silmar? Apesar desse aumento no IPCA no mês de julho, parece que o setor de alimentos contribuiu bastante para que a alta não fosse maior. É isso mesmo, Silmar? Boa noite, seja bem-vindo. Muito boa noite, Márcio. Boa noite aos nossos amigos do canal Terra Viva. É isso mesmo, Márcio. Realmente o setor de alimentos está dando uma contribuição positiva aqui para a queda da inflação. Nós lembramos aí que no ano passado, por exemplo, foi o oposto, né? Ou seja, os alimentos dispararam aqui por conta da questão da guerra da Ucrânia, falta de alguns produtos por conta de pandemia. No início desse ano ainda tínhamos, por questões climáticas, elevação de preços de alguns produtos. Depois as coisas começaram a se acomodar e a gente está agora nesse segundo semestre aqui, pelo menos do ponto de vista do consumidor, colhendo bons frutos aqui da queda no preço dos alimentos, que sempre foi chamado vilão da nossa inflação. Então isso tem ajudado bastante. Tivemos aqui nesse mês de julho agora o aumento dos custos combustíveis. Isso não ajuda muito também no transporte, por exemplo, de alimentos. Mas o setor conseguiu contrabalançar isso aí, apesar da queda do aumento da gasolina, por exemplo, foi o vilão desse mês, o preço dos alimentos contribuíram decisivamente para amortecer essa alta do nosso IPCA, o Índice Oficial da Inflação, que ficou em um crescimento de 0,1%, depois uma deflação no mês de junho de 0,1%, agora uma pequena inflação aqui de 0,1%, que não é
lá muito preocupante. Então, como já se viu aí, contribuição de vários tipos de alimentos, como é o caso do feijão carioca, o óleo de soja, frango em pedaços, carnes em geral e leite também longa-vida. Na contramão, o que subiu no setor de alimentos aqui foram as frutas, na média aqui 1,9%, puxado especialmente por aumento de preço da banana prata, por exemplo, 4,4%, também do mamão, 3,2%. Mas no conjunto, o setor de alimentos contribuiu bastante para aliviar o bolso do nosso consumidor. E isso é muito importante, afinal de contas, estamos falando de alimentos, que é uma coisa essencial. Para frente aqui, uma tendência de manutenção. Nós estamos aí nos aproximando de colheitas de safras de grãos no hemisfério norte, tendência de preços, continuidade de preços baixos, ruim para o nosso produtor, não tem dúvida nenhuma. Realmente, para o produtor brasileiro de grãos, principalmente soja e milho, o produtor está sofrendo bastante com a queda dos preços internacionais, com impacto aqui no mercado interno. Mas para a inflação isso ajuda, sem dúvida nenhuma, ou seja, é um período agora que beneficia o consumidor e não tanto o produtor que teve bons preços no passado recente. Então, de qualquer forma, não é bom para todo mundo, mas pelo menos alivia o nosso bolso, diminui o custo do nosso churrasquinho aqui do final de semana, né, Márcio? Isso ajuda bastante, né, Silmar? Na economia popular acaba ajudando. O que não pode acontecer é do produtor acabar saindo no prejuízo, porque o que é bom para todo mundo é quando há equilíbrio, não é mesmo, Silmar? Esse que é o problema, porque o produtor tem que receber o dele, ele faz para a gente, né? Mas a gente também não pode arcar com grandes preços, então sempre tem que ter um equilíbrio, é bom para todo mundo. Por falar em equilíbrio, os mercados terminam a semana equilibrados, não? Não muito, Márcio, infelizmente aqui. Hoje foi o dia da divulgação daquele relatório mensal do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, que faz revisões mensais sobre a produção dos Estados Unidos, grande produtor mundial de alimentos, e também a produção mundial, que inclusive inclui o próprio Brasil, aqui, China, Europa, Japão, Índia, etc. Todos os países importantes aqui na produção de grãos são avaliados nesse levantamento mensal. E o que era mais esperado era qual é a tendência da produção da safra americana, nosso principal concorrente dos Estados Unidos, tem safra em andamento, em véspera de colheita nesse momento. Os dados apontaram aqui uma queda nas estimativas da produção americana, de todos os principais produtos, soja, milho, trigo também, algodão também, mas mesmo assim o mercado acabou fechando em queda. A expectativa é que subisse por conta dessa redução nas estimativas da safra americana, por questões climáticas principalmente. Não foi isso que aconteceu. O que predominou foi a volta das chuvas nos Estados Unidos, aliviando, portanto, a questão de estresse das lavouras que vinha afetando a safra americana, afetando a produtividade. Deu uma melhorada por lá e, além disso, estamos em véspera de colheita. Daqui a 30 dias, os americanos já estão começando a colher sua safra de milho, já começa a colheita da soja e isso acabou predominando hoje como um fator baixista para os preços. E o fato, os preços acabaram caindo no encerramento do pregão de hoje, é o que a gente vai ver a partir de agora. Soja na Bolsa de Chicago fechou o dia com queda de 1,1%, acumulou na semana uma desvalorização de 1,9%, comparando esta sexta-feira com a sexta-feira passada. Milho também caiu 1,8% hoje, acumulou também uma queda equivalente na semana. Milho também caiu 1,5%, acumulando também queda semanal em torno de 1 ponto percentual. Na Bolsa de Nova York, um comportamento um pouco diferente. O algodão, por exemplo, subiu bastante hoje. Isso, aliás, ajuda bastante o produtor brasileiro de algodão, que vem investindo bastante na qualidade e aumento da produção aqui no país. O algodão disparou hoje, subiu 2 pontos percentuais e acumulou na semana uma valorização de 4,3%. O que ajudou o algodão hoje, nessa alta dos preços, foi exatamente esse relatório do USDA, que, no caso do algodão, apontou uma queda forte na produção americana. Queda bastante expressiva por conta de problemas climáticos no sul dos Estados Unidos, especialmente no Texas, que é o grande produtor de algodão deles lá, e isso fez com que as cotações de algodão disparassem, hoje uma alta de 2 pontos percentual e, como eu disse aqui, uma valorização semanal de 4,3%. Isso vai ajudar bastante o produtor brasileiro, por exemplo, a voltar a aumentar a sua área de plantio na próxima safra, porque os preços estão dando uma boa melhorada aqui no mercado internacional. Açúcar também subiu hoje, o açúcar bruto em Nova York 1,6%, acumulou na semana uma valorização de 2,7%, é outro setor que está bombando aqui em termos de preço, em termos de produção também aqui no Brasil, valorizando bastante a receita, a renda aqui do nosso produtor de cana-de-açúcar. Na contramão aqui fechou o café com queda hoje, café arábico 1,2%, café robusta em Londres, esse fechou um pouquinho mais
perto da estabilidade, uma pequena alta de 0,2%. E o dado negativo, novamente, Márcio, foi o boi gordo aqui no mercado futuro da B3, voltou a cair hoje, 0,4%, contrato de setembro, e acumulando uma queda brutal de 6,4% na semana. Foi o principal destaque negativo dessa semana, foi novamente o boi gordo para preocupação cada vez maior dos nossos pecuaristas, infelizmente. Para finalizar, Márcio, o mercado financeiro apontou hoje uma alta do dólar, mercado de câmbio fechando com alta de 0,5%, 0,5% a R$ 4,91. E o mercado de ações caiu um pouco hoje, 0,2%, a 118 mil pontos aqui na nossa Bolsa de Valores, a B3. Bom descanso e saiba aproveitar seu churrasco de fim de semana. Vamos tentar. Bom fim de semana para todo mundo. Valeu, Silmar. Valeu, um abraço. Até segunda. Olha, vamos falar agora de uma boa notícia. O Japão retomou as importações de produtos avícolas do Espírito Santo. As vendas estavam suspensas desde 28 de junho por conta da confirmação de um caso de gripe aviária em uma ave de criação doméstica no município de Serra. O embargo durou mais de 40 dias. De acordo com o protocolo do Japão, é necessário aguardar um prazo de 28 dias desde a identificação da doença para análise da autoridade sanitária japonesa. Desta forma, o estado de Santa Catarina ainda segue com a suspensão temporária até o cumprimento do protocolo sanitário para que o mercado seja reaberto. Na viagem do ministro Favaro ao país asiático, em um novo acordo, ficou ajustado que as restrições de exportação dos produtos de frango e ovos ficariam limitadas apenas aos municípios onde houver detecção de focos da gripe aviária e não mais o estado todo. Decisão acertada, né? A seguir aqui no JTV, dicas para uso de inoculantes biológicos na pré-safra 2023-24. Fica atento, hein? E vamos falar ainda do boletim de mercado do setor lácteo goiano, que aponta que os derivados do leite ficaram mais baratos em julho. Todos os detalhes em 2 minutos aqui no JTV. Até já. E o AgroLeite 2023 chegou no seu último dia, trazendo muitas novidades e tecnologias inéditas para o setor. Nosso colega, o repórter Vinícius Marra, tem os detalhes para a gente. Chegamos no último dia do AgroLeite 2023 e aqui do meu lado a Janaína Giordani, a Janaína que é zootecnista e também gerente de produtos da linha Leite da Zoetis. Janaína, seja muito bem-vinda. Encerrando a feira, né? Mais um AgroLeite, uma feira muito importante para os produtores rurais. Que balanço que você faz para a gente da participação das Zoetis esse ano aqui em Castro, no Paraná? Olá, Vinícius, também olá o pessoal de casa. Para nós, mais uma edição de sucesso aí, essa grande feira, né, que é a vitrine do leite. A gente teve várias ativações, várias ações durante a semana aqui, recebendo os nossos clientes, recebendo vários pecuaristas, consultores e veterinários também. E para nós foi muito importante trazer vários temas, né, que têm sido discutidos bastante aqui na pecuária leiteira. Um dos que nós trouxemos essa semana foi abordar sobre como o produtor controla as doenças respiratórias dentro da fazenda, né? E aí a gente mostrando para ele a importância de se prevenir essa doença dentro do rebanho, olhando sempre para o uso, para a adoção de vacinas, né, dentro do rebanho, principalmente aí nas bezerras, desde o nascimento, né? E com isso também ele acaba reduzindo o uso de antibióticos dentro da propriedade. Então a gente olha muito por essa preocupação da saúde, né, melhorar a saúde do rebanho, mas também com o uso consciente de antibióticos dentro da atividade. No momento de muito desafio para a pecuária leiteira, todas essas tecnologias fazem muita diferença, né, Janaína? Com certeza, né? A gente sabe que prevenir, né, a incidência das doenças, muitas vezes o produtor ainda se questiona, né? Vale a pena prevenir, vale a pena tratar e com certeza a prevenção, ele reduz o manejo dentro da fazenda, ele melhora a saúde do rebanho e consequentemente ele vai ter mais lucratividade, mais produtividade e mais longevidade também do rebanho. Perfeito. Janaína, quero agradecer muito sua participação aqui com a gente, queria conversar também um pouquinho aqui com o Felipe Artioli. O Felipe, ele é mestre em agronegócio. Felipe, participando também aqui junto com as Zoetis, né, nessa feira tão importante, onde são apresentadas tecnologias e a genética, né, ganha cada vez mais importância em todos os setores da pecuária, mas também na pecuária de leite, né? O que vocês trouxeram de novidade? Fala um pouquinho para a gente dessa participação também na feira. Olá, Vinícius, boa noite, telespectadores. A gente trouxe uma novidade, que é um serviço de avaliação genômica,
que traz um índice exclusivo no mercado. A Zoetis é a única empresa que traz esse índice ao mercado, que traz uma característica que é o índice DWP, que é um índice de bem-estar e saúde animal, né? E por que esse índice é muito importante hoje na avaliação genômica? Porque ele permite você avaliar os animais, principalmente nos quesitos de saúde. Então, esses animais que foram testados com essa solução, ao longo do tempo se provaram animais mais saudáveis. Animais com menores índices de mastite, irite, né, e outros problemas relacionados a essa parte de saúde animal, que é muito importante hoje dentro da atividade leiteira. Então, realmente, hoje o serviço de avaliação genômica tem sido uma ferramenta importantíssima para o produtor de leite elevar a qualidade do seu rebanho e ter animais mais saudáveis. E é isso que a gente está trazendo para a feira. Como é que os produtores podem ter acesso a todas essas tecnologias? Hoje a gente tem toda a nossa equipe técnica que está altamente capacitada para prover qualquer tipo de informação a esse respeito, né? No próprio site da Zoetis a gente também tem algumas informações básicas e o que o produtor precisar nós estamos inteira à disposição para auxiliá-lo nesse sentido. Seu balanço também é positivo do AgroLeite 2023? Sim, um balanço bastante positivo, a feira foi bastante movimentada, bastante novidades, né, no quesito de tecnologias, de equipamento, de soluções e com certeza um futuro promissor aí para a pecuária leiteira para os próximos anos. Felipe, muito obrigado também pela sua participação. Até a próxima oportunidade. Obrigado, Vinícius. Boa noite. Boa noite, muito obrigado. Vinícius Marra, AgroLeite 2023. Valeu, Vinícius. Gente, daqui a pouquinho a gente tem mais novidades e informações do AgroLeite 2023, ainda no jornal de hoje, tá bom? Olha, o boletim de mercado do setor lácteo goiano aponta que os derivados do leite ficaram mais baratos em julho. Essa e outras notícias agora no nosso Giro Brasil. O Instituto de Economia Agrícola acaba de lançar um site no qual os produtores de todo o país poderão calcular o custo de produção. Trata-se da versão web do aplicativo Cálculo IEA Custo de Produção, lançado em março. A metodologia desenvolvida pelo Instituto considera as despesas desembolsadas pelo agricultor, mais a depreciação de máquinas e benfeitorias específicas da atividade e realiza o cálculo de forma rápida e com resultados de alta confiabilidade. Também é possível calcular estimativas preliminares de custos na tomada de decisões e ainda fazer simulações das despesas entre as safras. Para usar a ferramenta, basta realizar o download do aplicativo ou acessar o site do IEA. Os derivados de leite ficaram mais baratos em julho. É o que mostra o boletim de mercado do setor lácteo goiano. O índice de preços da cesta de derivados lácteos apresentou queda em relação a junho e fechou em menos 3,47%. O número é resultado da média ponderada da variação dos preços médios dos 5 itens que compõem a cesta. São eles: leite UHT integral, leite em pó, queijo mussarela, leite condensado e creme de leite a granel. Foi divulgado também a variação de preços de cada um dos produtos. O creme de leite a granel sozinho registrou a maior oscilação, de menos 7,74%. Em seguida, com menos 4,6%, vem o leite em pó integral. Na sequência, o leite condensado, com queda de 3,74%. Olá, tudo bem? O Piauí se une a outros estados do Nordeste para fortalecer a produção de algodão agroecológico e orgânico. A Secretaria da Agricultura Familiar do Piauí, SAF, aderiu a um pacto para investimentos e direcionamentos de ações que visam fortalecer a produção de algodão orgânico da região. O Piauí tem se destacado na cultura do produto por meio do trabalho de agricultores familiares que atuam em 5 municípios distribuídos pelos territórios do Vale do Itaim, Vale do Canidé e Serra da Capivara. Em Minas Gerais, todas as pessoas que criam animais para alimentação humana, fins ornamentais ou outras atividades devem se registrar no IMA, o Instituto Mineiro de Agropecuária.
Essa medida se torna ainda mais importante em momentos como o atual, de alerta contra a influenza aviária de alta patogenicidade, em que o monitoramento sanitário das criações possibilita ações de enfrentamento rápido e também eficazes caso ocorram surtos da doença. O cadastro é um procedimento gratuito que pode ser feito em qualquer unidade do IMA responsável pelo município que está localizada a propriedade. Podem ser feitos também de forma presencial ou por e-mail. A produção de azeite de oliva no Rio Grande do Sul cresceu 29% na safra 2022-23 e atingiu 580.228 litros, segundo dados da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação e do Instituto Brasileiro de Olivicultura. Atualmente, 340 produtores plantam oliveiras em 6.200 hectares do estado. As maiores áreas plantadas se concentram em 11 municípios. Hoje existem 22 fábricas e 93 marcas gaúchas de azeite de oliva, um aumento de 29% e 32% respectivamente, em relação à safra passada. Esse é o nosso giro com o nosso grupo de comunicação espalhado pelo Brasil, presente no agronegócio. A semeadura da safra de grãos se inicia em setembro nas principais regiões produtoras do país. Mas algumas medidas de preparo de solo devem ser tomadas agora. Bom, gente, para a gente falar mais sobre esse assunto, olha só, estamos recebendo aqui o Fernando Bonafé. Fernando, que alegria tê-lo aqui, seja bem-vindo. O Fernando é gerente de serviços técnicos da Novozymes. Fernando, boa noite para você. Quais são, então, aí as principais medidas, né? O produtor sabe, né? Mas o que ele precisa prestar atenção agora? As medidas para tomar, né? E deixar o preparo ideal do solo para setembro que está chegando aí. Fernando, alerta para a gente. Boa noite, querido. Boa noite, Márcio. Obrigado também pela participação. Como você comentou, Márcio, o produtor ele já tem que trabalhar, né, com antecedência para cuidar do fator solo. E o fator solo, Márcio, eu gosto de fazer uma relação para as pessoas entenderem a importância do solo. O solo é como se fosse o alicerce de uma construção. E essa construção, né, quando a gente quer construir uma casa pequena, a gente tem um alicerce pequeno. É como se fosse a nossa produtividade, o tamanho da nossa construção. Então, quando a gente vai construir um prédio alto, uma produtividade alta, a nossa base, o nosso solo, ele tem que ser robusto. Então, o solo, ele é a base da produção agrícola. Ele é o principal patrimônio do produtor e o produtor ele tem que pensar no solo sempre de forma prévia e pensando ele no sistema, não só na cultura da soja, mas nas culturas que se seguem após e antes da soja. E o solo ele tem 3 aspectos que são muito importantes para o produtor. O primeiro é o aspecto químico, que é necessário, então, realizar uma análise química prévia e corrigir os fatores como pH, níveis de fósforo, potássio, os aspectos físicos, que são aqueles relacionados à capacidade da planta desenvolver as raízes no solo de forma profunda, e os aspectos biológicos do solo, né? E quando a gente pensa nos aspectos biológicos, que hoje a gente tem tanto falado sobre a biologia, sobre o uso de bioinsumos, a agricultura regenerativa, no sentido de se voltar a uma agricultura mais natural e potencializar a biologia do solo, a gente sabe que os aspectos biológicos também estão correlacionados aos aspectos químicos e físicos. Então, o produtor ele tem que olhar com antecedência a questão da análise do solo, das correções de pH do solo, da acidez do solo. Quando ele estiver trabalhando em áreas novas de plantio de soja, a gente sabe que a soja ela está se expandindo cada vez mais, então a gente vai para uma safra aí de mais de 44, talvez 45, 6 milhões de hectares, o Brasil se tornando o principal produtor de soja a nível mundial. E a gente tem que ter esse cuidado prévio para que o solo ele esteja preparado nesses 3 aspectos, químicos, físicos e biológicos. E as áreas novas, o desafio é maior,
porque normalmente se trabalha com preparos convencionais, né? E esses preparos normalmente requerem uma atenção maior para se manter a qualidade física, química e biológica do solo. Muito bem, Fernando. Olha, só para a gente encerrar então, nessa época do plantio também, né? Normalmente é realizado o preparo secundário. Como é que funciona isso? Em 30 segundos. O preparo secundário, normalmente ele é feito para se nivelar, destorroar o solo, né? Principalmente em áreas novas de plantio. E também a gente tem que lembrar do cuidado com o uso dos biológicos, principalmente com o uso dos inoculantes. Fernando Bonafé, que está com a gente aqui, é o gerente de serviços técnicos da Novozymes. Fernando, obrigado pela gentileza de nos atender aqui, né? Seja sempre bem-vindo, você e todos da sua equipe, tá bom? Muito obrigado, volte sempre. Obrigado, Márcio. Valeu, Fernando. Boa noite. A seguir, a previsão do tempo para todo o país e você vai ver ainda mais informações do AgroLeite 2023. As empresas que participaram do evento já estão apresentando os resultados positivos. Até já! Nesse nosso retorno aqui neste bloco, quero fazer um convite para você que nos acompanha. Neste domingo agora, né, depois de amanhã, o canal Terra Viva exibe às 8h30 da noite o Fórum Band News Mulheres na Liderança contra o Câncer, reunindo médicos, autoridades, pacientes, representantes da indústria farmacêutica e da sociedade civil para discutir as estratégias de melhorias da atenção oncológica no país. Fica o convite para você nos acompanhar. E seguimos falando também sobre o AgroLeite 2023. As empresas que participaram do evento já estão apresentando os seus balanços. O Vinícius Marra volta com a gente agora trazendo mais informações. Eu acho que a feira é um momento extremamente importante para divulgação de informação, né? E principalmente de desenvolvimento da cadeia, né? Principalmente a bovinocultura, que é o foco desta feira, né? Esse ano a gente veio trazendo um pouco mais as nossas ferramentas, né? A gente está tendo um momento muito de digitalização, né? E softwares que possam trazer uma melhoria da cadeia produtiva leiteira, né? A gente trouxe um pouquinho mais esses softwares, esses aplicativos, né? Equipamentos que tragam uma qualidade de acurácia melhor, né? Para ter uma melhor qualidade nutricionalmente do alimento e, consequentemente, da dieta dos animais e melhorando, assim, a eficiência produtiva e eficiência da cadeia como um todo, né? A gente sabe a dificuldade, né? Acho que um ponto-chave da nossa cadeia a gente tem que lembrar que a gente tem uma volatilidade e isso faz parte do mercado, né? Vários fatores, né, que possam estar interferindo nessa volatilidade de preço. A nutrição impacta muito nisso, né? Então é muito importante você ter realmente na ponta do lápis o seu custo nutricional, tentar otimizar o máximo da produção para ter um alimento de qualidade a baixos custos, né? Para realmente ter uma maior rentabilidade. Momentos a gente está passando por uma certa dificuldade, isso faz parte, é um pouco do mercado, dessa volatilidade, como a gente comentou, né? Eu acho que dias melhores virão, faz parte isso do mercado, e eu tenho certeza que, como todo produtor é sempre otimista, eu acho que daqui 3, 4 meses as coisas vão estar, assim, um mercado muito mais consolidado, né? Vinícius Marra, muito obrigado pela participação e toda a nossa equipe que esteve presente no AgroLeite 2023. E vamos em frente, gente, porque neste sábado também, às 8h30 da noite, o canal Terra Viva aqui vai reexibir o troféu AgroLeite 2023. Se você perdeu ou quer rever o Oscar do Leite, não perca essa oportunidade, vem com a gente. A premiação reconhece quem mais se dedicou ao longo do ano para o desenvolvimento do setor leiteiro no país. Sejam empresas, associações ou produtores rurais. Nossos amados produtores, obrigado por trazer esse alimento tão importante para a nossa mesa. E nesse fim de semana no sul do país deve ser de chuva e instabilidade climática. Veja só quem traz os detalhes para a gente na previsão do tempo. Neste sábado, a chuva ainda deve acontecer no sul do país, nas mesmas áreas onde as imagens de satélite mostram as instabilidades. Inclusive, o alerta é de temporais. Rajadas de vento desde o norte do Rio Grande do Sul até Santa Catarina e o sudoeste do Paraná. Há risco de queda de granizo, então os produtores rurais precisam ficar atentos com as lavouras de inverno que acabaram de ser semeadas e também as de milho segunda safra no estado do Paraná.
Na maior parte do Brasil, ainda vamos ter a área de alta pressão inibindo a formação de nuvens carregadas. Por isso, o sol aparece de maneira integral entre poucas nuvens e, além disso, teremos alta radiação solar nos pastos e nas lavouras. A umidade relativa do ar em áreas do Brasil Central permanece abaixo dos 30%. E com o deslocamento de uma frente fria em direção ao sudeste, a chuva também avança sobre o sul do estado de São Paulo, áreas do oeste de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Mas o volume acumulado não é muito expressivo. Mesmo cenário para boa parte do norte do país e costa leste do Nordeste. A única região que deve receber chuva de maneira um pouco mais expressiva no Nordeste é o litoral norte da Bahia, Sergipe e Alagoas. Além disso, as temperaturas neste sábado chegam na casa dos 31 graus em São Luís, 31 também no Distrito Federal e 35 em Campo Grande. Áreas do sul e sudeste devem manter a condição de temperaturas um pouco mais elevadas até o meio da tarde. 31 na cidade de São Paulo e 26 em Porto Alegre. Agora, em relação à chuva, ao longo desta semana, permanece concentrada nas mesmas localidades: sul do país, norte e costa leste do Nordeste. Lembrando que essa umidade é muito bem-vinda para Roraima, que tem soja em desenvolvimento, costa leste do Nordeste, áreas de fruticultura, e sul do país para manter a boa capacidade hídrica no solo para os cultivos de inverno: trigo, aveia, cevada, inclusive fruticulturas nas áreas mais da serra. Agora, na maior parte do Brasil, entre os dias 12 e 16 de agosto, a condição vai ser de tempo firme. Isso possibilita com que os produtores avancem com a colheita do milho segunda safra, café, citros, algodão e os demais cultivos que precisam ser manejados fazenda dentro. Por quê? As pragas e doenças precisam do tempo firme para ter esse cuidado com os defensivos. Já na próxima semana, a condição ainda deve ser muito parecida, mas a chuva avança sobre Mato Grosso do Sul e São Paulo. Entre 10 e 20 milímetros são esperados. Lembrando que a partir da quinta-feira, do dia 17 de agosto, a festa do peão de boiadeiro e de Barretos começa e esses 10 milímetros devem chegar na cidade de Barretos. Mas ainda assim, a chuva é muito fraca e isolada ao longo da semana, por isso acontece apenas de maneira pontual, principalmente no período da noite. No norte do país e costa leste do Nordeste também teremos umidade novamente, entre 5 e 10 milímetros são esperados, o que deve manter e refrescar as lavouras e os pastos. Bom fim de semana, Luísa. E durante a próxima semana, aqui na tela do canal Terra Viva, você acompanha entrevistas e reportagens especiais em comemoração ao Dia Nacional do Campo Limpo, celebrado em 18 de agosto pelo INPEV, o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias. Na sexta-feira, o programa Dia a Dia Rural, às 11 da manhã, terá uma edição especial com a cerimônia oficial em Cuiabá, reunindo agricultores, fabricantes, distribuidores e agentes do poder público. Fica o nosso convite para você passar a semana com a gente também, acompanhando de perto esse tema tão importante. Bom descanso para você que vai descansar, bom trabalho para quem segue no período noturno e saiba aproveitar o seu fim de semana. Mais o meu convite de sempre, hein? Continua com a gente aqui, ó.